O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou, te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos visitantes, queridos internautas, pergunta indiscreta: para que servem os nossos olhos? Todo mundo sabe responder. Outra pergunta: por que e para que nós usamos óculos? Todo mundo sabe. Quem tem problema de vista tem que usar os óculos. Para quê? Para enxergar melhor. Imaginemo-nos cegos. Imaginemo-nos nascendo cegos ou sendo surpreendidos pela cegueira num determinado instante de nossa vida. Deve ser muito desagradável. Deve ser muito triste. Você que já viu tudo e de uma hora para outra não vê mais nada. As leituras de hoje vão nos ensinar a vermos e percebermos a importância do ver, a importância do olhar, a importância de se comunicar também pelos olhos. O profeta Jeremias, na primeira leitura, nos ensina, nos lembra, nos fala da agonia, da tristeza dos cegos, dos aleijados, porque são pessoas que querem ou desejam ver, andar, recuperar a saúde, mas às vezes isso é difícil, praticamente para os homens impossível. O profeta Jeremias nos ensina que à nossa frente, quem nos conduz é Deus, quem nos guia é Deus, quem nos apresenta o caminho a ser conhecido, o caminho a ser trilhado, é Ele. Seus caminhos são caminhos de vida para nós. Felizes daqueles que enxergam, que veem esses caminhos e não escolhem outros caminhos a seguir,
porque escolheram o caminho certo, porque escolhemos a direção certa. Deus faz maravilhas na vida de cada um de nós. O Salmo nos ensinou isso. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quem aqui presente que nunca teve nada que veio de Deus para agradecer? Gratidão é sentimento de pertença, de presença. Algo que nos aconteceu, que partiu de alguém, de uma outra pessoa, e que chegou até mim, chegou até nós. São Paulo vai também nos ensinar do poder que tem aquele que sabe viver bem, sabe viver vendo, enxergando, sabe reconhecer o caminho certo. Jesus é questionado, Jesus é interrogado, Jesus fica inquieto quando escuta alguém lhe dizendo, lhe chamando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O desejo daquele homem, a certeza daquele homem, a confiança que aquele homem tinha e tantos outros momentos fortes fizeram com que Jesus envolvesse de sinceridade, de simplicidade, de sensibilidade e olhasse e atendesse os pedidos daquele homem. A necessidade do outro, a felicidade do outro. Estava nas mãos de Jesus o poder de devolver a saúde, devolver a vida, devolver a alegria para aquele que não enxergava nada. E assim aconteceu, no bonito diálogo que é travado naquele momento. O que você deseja, mestre, que eu veja? Gente, sempre eu explico isso e não canso de dizer. A grande diferença que existe entre o ver e o enxergar. Eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo. Jesus viu aquele homem, como todos o viram. Jesus atendeu ao pedido daquele homem, viu, mas Jesus, além de ver aquele homem, ele enxergou aquele homem. O ver implica os olhos. O enxergar implica o coração, a sensibilidade. Quem vê, vê, mas quem enxerga, age. Quem enxerga, faz acontecer alguma coisa, e a cegueira, não somente no seu dia a dia, nós dizemos no enxergar mesmo, no sentido próprio. Mas temos também a cegueira no sentido figurado. Nós temos aquela cegueira que muitas vezes é pior do que um cego. Não é assim que a gente diz que o pior cego é aquele que vê e não quer ver? Ou aquele que vê e não quer enxergar? O bonito seria se eu os visse, se vocês me vissem, e nesse ver exercêssemos a atividade do enxergar, ir até você, permitir que você venha até mim. Estamos aí no mês missionário. Hoje, esse final de semana é o final de semana do mês missionário, onde nós lembramos os missionários, aqueles que se dedicam a tantas pessoas que precisam. E eles não somente veem, mas eles enxergam no dia a dia, no serviço evangelizador,
a necessidade do outro ser feliz e ter e conquistar a verdadeira felicidade. Jesus responde para aquele homem: vai, a tua fé te salvou. Isso porque Jesus enxergou não o exterior daquele homem, mas ele foi lá no âmago, lá no fundo do coração daquele homem e viu que era um homem bom, um homem que merecia, sim, pela fé, ser curado da cegueira, ser curado daquele mal, daquela enfermidade. Primeiro, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, queridos visitantes, queridos internautas, confiemos na graça divina. Segundo, com óculos ou sem óculos, nós enxergamos, nós vemos, mas o ideal seria se enxergássemos. Terceiro, enxergar implica estar no outro, estar com o outro, conviver com o outro, conhecer o outro. Se eu ajo assim, eu estou a passos firmes e abençoados da conquista ou para a conquista de algo melhor. Caso contrário, tudo passa, tudo acaba e não colhemos nada. Guardemos em nossos corações a preocupação que devemos ter para com os nossos olhos. Os olhos que veem, os olhos que cruzam com os outros olhares, com os olhos da fé, com os olhos da necessidade de estar com o outro, de sentir o outro, de buscar o outro e de ver no outro a felicidade que gostaríamos que estivesse, que reinasse também em nós. Que o nosso coração esteja sempre aberto às manifestações do amor de Deus na vida da gente e que saibamos muito fazer a nossa parte. Ela é muito importante. Quando nós acolhemos o outro enxergando-o, quando nós acolhemos o outro que necessita, enxergando nele a própria imagem de Jesus Cristo, que veio para servir, que veio para nos mostrar o caminho certo, que veio nos apontar a direção para a conquista da verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.